Senhores, o tema que me propus a discutir nessa manhã em Santa Catarina, nesse espetacular congresso que é a Conferência da Ordem, traduz uma preocupação que tenho revelado há muito tempo, não é? Eu observo no Brasil, em diversos campos, uma tentativa, às vezes tácita, muitas vezes explícita, de submeter o direito, submeter a vida nacional a parâmetros morais que muitas vezes descambam pura e simplesmente para um moralismo que, ao meu sentir, acaba por implicar muitos dos mais graves problemas que nós vivenciamos em diversas áreas de nossa vivência. Nesse exato momento, toma a história nacional a compreensão salutar de que nós temos uma grande oportunidade de vencer alguns dos mais sérios males que tomam a nossa sociedade. Um deles, não é? Muitos colocariam à frente de todos, a corrupção. A grande pergunta que eu tenho me feito, e que traduz um pouco da minha intervenção nessa manhã, se isso é possível ser feito de qualquer maneira. Se isso é possível ser feito e deve ser feito, submetendo os parâmetros formais, os parâmetros constitucionais do direito, a uma mal explicada vocação moralista de que nós precisamos fazer isso, e se existem limites constitucionais, se existem limites legais, ora, isso deve ser desconsiderado frente a uma urgência nacional, a uma vontade nacional que é suportada por algum parâmetro meio difuso, moralista, de justiça, que todos nós carregamos em nossa mente. Muito bem. Eu faço parte de uma geração de derrotados no Ministério Público. Eu entrei na magistratura há 6 anos, vindo do Ministério Público Federal. E digo que faço parte de uma geração de derrotados porque na década de 90, início deste século, basicamente, quase tudo que era sustentado em bases de um certo formalismo legal era acolhido, sobretudo pelas cortes superiores, e muitas condenações que eu alcançava como procurador, como membro do Ministério Público, eram facilmente reformadas nas instâncias superiores. Era tão fácil que, basicamente, a advocacia, naquele tempo, não se dava ao trabalho de discutir matéria de fato. Basicamente, elencava, sustentava-se em algumas nulidades que eram apresentadas, e quando isso não pegava no TRF, acabava pegando no STJ, e quando isso não acontecia, acontecia no Supremo. Para que os senhores possam compreender o meu desalento, o doutor Rui sabe disso, eu era um membro do Ministério Público, sempre fui, que atuava, e sempre tentei atuar, da maneira mais restrita possível. Na dúvida, não oferecia a denúncia, na dúvida, pedia absolvição ao final. E não obstante, portanto, eu só ia atrás e só promovia aquilo que eu efetivamente tinha certeza que eu tinha condições de demonstrar. E, não obstante, era muito fácil de se reformar essas decisões. Eu me lembro de conversar com os meus amigos na academia, professores, advogados criminalistas, e dizer para eles: olha, eu tenho medo disso, porque o Brasil ele tem um pêndulo histórico, que sempre existiu, que vai de um lado ao outro sem muita limitação. Minha preocupação não é o que está acontecendo agora, minha preocupação é se no futuro, em algum momento, a sociedade se cansar dessa impunidade, dessa facilidade de absolvição, e ir para o outro lado com alguma desconsideração
com os direitos e garantias fundamentais do devido processo, da ampla defesa e do contraditório. Pois bem, eu acho que de alguma maneira nós chegamos nesse momento, não é? Então, eu acho que eu sempre estive no lugar errado, né? Nessa época era algo tragicômico, né? Como as condenações que nós alcançávamos no Ministério Público Federal, eu não sei se o ministro Kukina teve a mesma experiência como membro do Ministério Público Estadual, eram facilmente derrotadas e quase sempre por penduricalhos formalistas que, na minha opinião, não se justificavam. E falo isso como professor de Direito Constitucional, o doutor Rui sabe o quanto eu prezo as garantias constitucionais. Então, eu repito, eu dizia, colegas, aos advogados, meu medo é que isso um dia pode desembocar para o extremo oposto. E, de alguma maneira, acho que nós chegamos lá, não é? Há uma conjuntura na consciência nacional que, na minha opinião, está fazendo com que todos nós, advogados, membros do Ministério Público, membros da magistratura, descuremos das garantias constitucionais quando se cuida de condenar alguém, especialmente quando se cuida de condenar alguém à pena de limitação de sua liberdade ambulatória à sua liberdade de vir. E isso se suporta de uma maneira difusa, na hora que se vai interpretar, nesse anseio moralista, nesse anseio de justiça, que todos nós, seres humanos, sempre carregamos. Mas, se o direito impôs restrições à atuação de quem tem o poder de acusar e quem tem o poder de condenar, isso tem razões históricas bem evidentes, bem consistentes, e nós deveríamos prestar atenção a tudo isso. Todos nós temos uma dívida muito grande com René Descartes, este homem que inaugurou a modernidade iluminista e que permitiu que o ser humano saísse da idade das trevas em que se encontrava inserido. Qual foi o grande trabalho? O que é que, de fato, nós devemos a este homem? Quando vocês abrem o discurso do método, ou abrem as suas investigações filosóficas, os problemas enfrentados e as preocupações são mais ou menos as mesmas. Qual foi o grande fim, qual o grande escopo buscado por Descartes? Descartes olha para aquele mundo envolto em sombras, dominado por dogmas, por falta de questionamentos, em que as pessoas se submetiam integralmente a valores que eram impostos de maneira unificada pela moral, pela religião e pelo direito, que se submetia completamente, e disse: é preciso duvidar. Como tudo que nós aprendemos do mundo, nós aprendemos pelos sentidos, pela visão, pelo tato, pela audição, pelo paladar, é possível que nós sejamos enganados pelo sentido. Kant, na sua crítica da razão pura, vai concordar com isso. O que ele vai discordar é que, apesar de que todo o conhecimento que temos nos vem pelo sentido, nós podemos ter conhecimento além dos sentidos. Mas a propositura de René Descartes foi: nós precisamos duvidar. Ao dizer isso, ele impôs a todos nós a possibilidade de racionalizar os nossos comportamentos. As coisas passavam a ter legitimidade apenas quando eram suportadas por explicações racionais. Não bastava mais a medicina afirmar princípios que eram dogmas carregados de séculos e séculos, contra os quais você não podia se voltar, porque inclusive era pecado, você podia inclusive ser queimado, e muita gente foi queimado por isso. Você tinha que demonstrar racionalmente por que aquele tratamento eventualmente era bom para aquela doença. Também não bastava, por preconceito, condenar alguém à pena de prisão, à forca, a perder a cabeça. Era preciso demonstrar com provas.
tudo passou a exigir demonstração, comprovação racional. Descartes levou isso a um ponto tal que a primeira questão que ele coloca, ele fala: se eu tenho que duvidar dos meus sentidos, eu tenho que duvidar de tudo. E vou começar duvidando da minha própria existência. Como é que eu consigo provar que eu existo? Que eu não sou um sonho de uma outra racionalidade, que eu não sou um sonho de mim mesmo, que isso que eu acredito que sou eu, de fato existe. Ora, no momento em que você se permite questionar a sua própria existência, você se obriga a questionar absolutamente tudo. Na sequência disso, na sequência do iluminismo, se insere uma ciência do direito que não aceitava mais se suportar em dogmas inquestionáveis da Igreja Católica, sobretudo, que não colocava em dúvida o fato de que alguém que eu vejo por preconceito como culpado, possa só por esse preconceito ser considerado culpado. E o mundo sempre teve os seus inimigos do povo, sempre, sempre, sempre. Na Idade Média, uma colheita não saía como se queria, uma criança aparecia morta, era preciso culpar alguém, o preconceito já trazia de pronto um culpado ad hoc. Era o coitado do judeu, que era o estranho, não compartilhava a mesma religião, era o muçulmano, era a curandeira da cidade, que só fazia bem, que fazia os partos, automaticamente eram transformados em bruxos e sem qualquer questionamento, porque todo mundo tinha certeza que eles eram culpados. Não havia dúvida. A certeza era dada pela mídia da época, era a religião, era a igreja dizendo: é culpado. E se você quer prova disso, submeta ao julgamento de Deus. Para isso existiam as ordalhas, não é? O cidadão era submetido a ficar ou num gelo ou no fogo. Se ele sobrevivesse, ele estava com a verdade. De regra, o que prevalecia aí era a força, não é? Porque o nobre, ele acertava as coisas com a igreja, e a ordalha, quando era imposta a ele, sempre permitia que a sua força, a sua riqueza, o excluísse. Não é? Então, vamos submeter, por exemplo, você a um duelo. O cidadão ia duelar com um pobre coitado que não tinha os mesmos recursos, que não tinha a mesma alimentação, que não tinha, ele de regra ia acabar vitorioso, Deus que quis. Então é certo que ele é inocente. De alguma maneira, ao abrir mão de um questionamento profundo daquilo que nós temos certeza nos tempos atuais, nós estamos retornando ao momento mais questionável dos tempos medievos. Algumas pessoas que vivem entre nós, não é mais o judeu, não é mais a bruxa, não é o estranho, nós temos a certeza cotidiana de que eles são culpados. E qualquer obediência mais séria aos princípios do devido processo legal, na nossa consciência de justiça, é perda de tempo. Existem os inimigos do povo, os inimigos públicos. Vocês conhecem, são os políticos. Para que gastar tempo com isso? Não é? Então, como juiz, agora atuando na área penal, eu tenho observado algum comportamento na justiça que me causa, como cultor do direito constitucional, algum desconforto. A distinção, a separação, ou, para usar a expressão lumaniana, a diferenciação funcional do direito em relação à moral e à religião é uma das maiores conquistas do ser humano. Houve época em que, se uma coisa era errada do ponto de vista religioso, era errado do ponto de vista moral e automaticamente era errado do ponto de vista do direito. As sociedades se tornaram complexas. Nós não temos apenas uma religião, nós não temos apenas um sistema de valores no qual você nasce e morre.
Quanto mais democrática e pluralista é a sociedade, mais difusa ela é em seus valores. Tentar submeter qualquer julgamento a uma expressão moral, não importa qual ela seja, é, em primeiro lugar, ser parcial. Em segundo lugar, é desconsiderar essa grande qualidade do direito, que é se despregando dos dogmas religiosos, dos dogmas morais, fixar as suas próprias regras. O direito, diz Habermas, num artigo recente dele, de 2011, ele contribui para a moral em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, ele tem uma função de contribuição à moral cognoscitiva. A moral, ela pode te oferecer alguns princípios, mas ela não te diz como agir no caso concreto. Então, vamos lá. Todos nós podemos ter o princípio geral, moral, de que nós precisamos ser justos no nosso julgamento, certo? Mas como saber se naquele caso concreto, permitir a prova ao acusado é ou não é de justiça? A moral não vai lhe dizer isso. Eventualmente o seu sistema moral vai te dizer, esse cara está tomando o seu tempo, está postergando, está enrolando. O direito, ele afasta qualquer dúvida, dizendo se é o caso ou não de admitir a prova. Quando você volta com a moral sobre o direito, você está perdendo séculos e séculos de avanço nessa diferenciação funcional e impondo algum preconceito seu que pode ou não dar certo, que pode ou não estar correto. O direito cumpre também uma função de motivação. Você tem um princípio moral, mas nada te obriga a cumpri-lo. Nada obriga você a cumpri-lo. Eu vi milhões de pessoas irem à rua buscar a cassação da presidente Dilma por supostamente, pelo menos formalmente é isso que se dizia, violar 3 ou 4 decretos de verba suplementar orçamentária. Recentemente, as mesmas pessoas, diante de comportamento parecido ou pior, ficaram em casa. Eu não estou julgando, não estou dizendo que isso é errado ou não. Eu estou dizendo que a moral não te manda ir para a rua e dizer, se eu fiz aqui, eu tenho que fazer ali também. Você não tem nenhuma sanção institucionalizada para te impor um comportamento. O juiz tem, pelo direito. Se ele fez assim, tem uma sanção dizendo de nulidade, por exemplo, que ele deve fazer. Você tem no direito penal, se você errar aqui, há uma norma penal que se impõe. Então, o direito, ele te motiva externamente a cumprir as suas obrigações, coisa que a moral não te impõe. Outra característica muito importante do direito, como contribuição à moral, é a sua função de coordenação. As normas morais estão por aí. Eu posso ter, estou usando o exemplo do Habermas, a obrigação moral de distribuir alimento para quem tem fome, medicamento para quem precisa, distribuir melhor as riquezas. Mas essa obrigação moral, não há nenhum órgão competente que distribua e obrigue você a fazer isso. Pode acontecer e pode não acontecer. O direito não. Ele distribui as competências e alguém vai ter que fazer alguma coisa e outra pessoa vai fazer outra coisa. Nada disso a moral consegue cumprir. Outra característica da diferenciação funcional entre os dois, eu trago de Kelsen, a moral, nós sabemos que o direito sai de um determinado local. Se ninguém foi a Brasília e quiser saber de onde é que surgem as leis federais, eu levo você num prédio que se chama Congresso Nacional
e as leis saem de lá e são eventualmente sancionadas no prédio do outro lado. De onde saem as normas morais? Uma característica delas é a sua difusão, elas são difusas. Outra característica do direito, ele é datado, ele tem data de vigência e a norma, quando deixa de viger, também tem data. A moral não tem absolutamente. E outra característica essencial, a certeza das normas. Eu costumo dizer para os meus alunos que o direito não pode propor e nem pode propor oferecer justiça, porque justiça, isso de muito foi demonstrado, é relativa. Cada um temos o nosso padrão. Confiar na justiça do direito, e essa é uma praga que toma as faculdades de direito. Hoje os professores com alguma facilidade entram e dizem que você, aluno, quando se tornar juiz, você não tem que aplicar o direito posto, você tem que fazer justiça social, seja lá o que isso possa significar. Ao dizer isso, você está suprimindo todas as qualidades que o direito traz e oferece à moral e que a moral não pode oferecer. Perguntado sobre a relação entre moral e direito, Herbert Hart dizia que são âmbitos diferenciados e que o único aspecto moral que ele podia ver no direito era o aspecto formal, de que a lei devia ser aplicada de forma igual para todo mundo. Portanto, o que é incrível dizer, ele não vê nas normas materiais do direito a possibilidade de oferecer, sem dúvida, algum padrão de justiça, porque sempre seria questionável. Se há justiça no direito, ela estaria nas normas processuais, na maneira em que limita o juiz quando ele vai aplicar o direito. Quando nós, sociedades, consentimos com que o juiz abra mão de sua vinculação às normas processuais, basicamente, nós não vamos oferecer justiça, porque isso é sempre questionável, material, e certamente perdemos qualquer possibilidade de oferecer alguma justiça do ponto de vista formal. Trocando em miúdos, segurança jurídica. Eu não tenho como saber se a decisão do juiz, à luz dos vários critérios plurais numa sociedade democrática, pode ser considerada absolutamente justa. Mas eu tenho como saber se o juiz aplicou a lei da mesma forma para o João e para o José. Quando o juiz começa a ter o direito de substituir os seus critérios objetivos impostos pelo direito pelos seus critérios subjetivos, de fazer a justiça do caso concreto, suprime-se todas as qualidades que o direito oferece à sociedade e podem ter certeza, não se ganha nada, absolutamente nada com isso. Um desses gênios que caminharam sobre a terra, não é? Muitos diriam o maior deles, alguns diriam com certeza, todos diriam com certeza um dos maiores, Immanuel Kant, escreveu 3 livros sobre ética, sobre moral. Fundamentação da metafísica do costume, a metafísica do costume e a crítica da razão prática. 2 preocupações tomaram a vida de Kant. Uma, o que eu posso conhecer. Para isso ele escreveu a crítica da razão pura. A outra, o que é agir corretamente. Para isso ele escreveu essas 3 obras. Encerra isso numa frase que ficou famosa, no final da crítica da razão prática, ele diz que 2 grandes maravilhas o enchem sempre de surpresa. Uma é o infinito do céu sob sua cabeça, a outra, a lei moral dentro de si. Porque essas 2 maravilhas, ele entende, são as coisas mais difíceis de compreensão que jamais existirão. E o mais interessante em Kant é que, ao formular o seu imperativo categórico, que todos já ouviram falar,
ele basicamente está a nos dizer o seguinte: eu desisti de alcançar uma justiça materialmente, um valor supremo do ponto de vista material. Só é possível um critério formal. E ele vai dizer: se você quer saber se um comportamento é moralmente aceitável, você tem que, em primeiro lugar, agir de maneira autônoma, não estar preso a nenhum impulso externo. Em segundo lugar, você tem que formular uma regra que você pode desejar que ela seja imposta a todos. Não é a formulação do imperativo categórico? Haja de uma tal maneira que a regra que você cria pode ser você pode desejar que ela seja imposta a todos. O interessante é um pequeno livro, é o menor deles, dos três, a Fundamentação da Metafísica do Costume, é que Kant vai dizer o seguinte: por que eu devo agir de acordo com uma norma moral? E ele vai dizer: nunca pode ser por uma injunção externa, nunca pode ser por um outro bem que não seja a própria norma moral. E para usar o exemplo dele próprio, por que eu devo tratar bem a minha mãe que já é velha? Eu faço sempre essa pergunta aos meus alunos. As respostas, como são fáceis de compreender, eu tenho certeza que muitos dos senhores, com seu senso de justiça, devem estar formulando. Alguns dizem: por amor, Kant, errado. Por respeito, errado. Por retribuição, errado. Você não pode buscar fora da norma moral que você deve tratar bem a sua mãe, porque é uma norma que você pode desejar que seja universal, e você tem que tratar bem simplesmente porque existe a norma, ponto. Porque se você vai buscar fora da norma moral um incentivo externo, que não é da sua autonomia, quando faltar esse incentivo externo, você não cumpre a norma. Portanto, se você deve tratar bem a sua mãe velha por amor, você está dizendo que todas as vezes que você não sentir amor pela sua mãe, você pode desconsiderá-la. Se você vai tratar bem a sua mãe por respeito, o que farão os filhos que não sentirem respeito pelos seus pais? Se você vai tratar a sua mãe bem por retribuição, e se você achar que não deve nenhuma retribuição? Em nenhum desses casos você iria ter que tratá-la bem. E, portanto, a norma moral, que é um imperativo categórico que você tem que fazer sempre, não teria aplicação. O que nós estamos fazendo com o direito é submetê-la a uma moral, e uma moral bastante ruim. Eu tenho as normas postas pela Constituição, posta pelas normas processuais, mas eu não quero aplicar essas normas simplesmente porque elas existem e foram postas legitimamente. Nós queremos dar uma autorização aos magistrados para que eles apliquem essas normas quando for moralmente devido. Como eu disse, isso não é só ruim do ponto de vista legal, isso é também ruim do ponto de vista moral. Um juiz não pode ter o direito de pensar se deve ou não conferir a um acusado, por mais que ele se apresente como uma pessoa com toda certeza culpada. Se existe a norma, ele tem que cumprir. Senhores, as garantias processuais, pensem nisso, sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo. Historicamente, elas não foram feitas para pessoas que todos na sociedade entendiam como inocentes. Eu costumo também dizer aos meus alunos que Madre Teresa de Calcutá dificilmente teria necessidade das garantias processuais, porque onde ela entrasse as pessoas já teriam por pressuposto que ela é inocente. As normas processuais de garantia, elas foram criadas para aquelas pessoas que todo mundo, em qualquer lugar, entendia e tinha certeza que eram culpadas. É para essas pessoas que essas normas têm sentido.
Nada obstante, há, e infelizmente, mesmo entre os cultores do direito, uma compreensão difusa de que as coisas se passam algo diferente. Nesse momento vivido pelo Brasil, especialmente, eu tenho ficado surpreso, professor Rui e ministro Kukina, com a facilidade com que o juiz de primeira instância tem negado prova aos acusados. Impressionante. Eu voltei agora para a área criminal, no tribunal, e é uma regra. O cidadão, ministro Kukina, fica 2, 3, 4 anos sendo investigado pela Polícia Federal com todos os poderes que o Estado persecutor tem à sua mão. Interceptação telefônica, escuta ambiental, ação controlada. Depois o Ministério Público fica, além do tempo que ele acompanhou o inquérito, mais 1 ano, mais tempo, eventualmente, para oferecer a denúncia. Chega o processo, é oferecida a denúncia, chega o acusado, ele pede uma prova que vai retardar o processo em 1, 2 meses. O que o juiz diz? Que ele está querendo o quê? Protelar o final do processo, que ele quer atrasar. Não me preocupa que o juiz faça isso. O que me preocupa é que a sociedade entenda que isso é que é o correto a ser feito, que isso está bem. Esse é o bom juiz. Eu digo para os meus colegas, a afirmação aqui e ali divulgada de que um juiz é bom porque ele com certeza vai condenar, bem pensada, é uma ofensa à honra do juiz. Um juiz não pode ser herói, um juiz não pode ser bem considerado, porque com toda certeza ele condena. Um juiz é um bom juiz quando ele é alguém que você não lembra dele, tá certo? E que ao final vai aplicar a lei. Se for para condenar, que condene. E se for para condenar, não é se a pessoa é culpada ou não, é se há prova nos autos. Eu teria muito mais, eu projetei uma intervenção de 45 minutos, porque pensei que tudo, mas me demonstraram que eu estava errado. Eu gostaria de paralisar por aqui, apenas apontando aí para a reflexão dos senhores essas minhas preocupações. Iria citar o exemplo da delação premiada, instituto discutido e criticado no mundo todo, mas pelo menos no mundo todo ele é discutido e criticado, e os tribunais e o próprio legislador têm tentado impor algumas limitações. No Brasil, nós estamos recebendo algo que não compõe o nosso sistema jurídico, vem do common law. O Brasil é herdeiro da tradição europeia, em que esse instituto também está se inserindo, mas com uma série de limitações. Para concluir, uma delas é não admitir como prova, praticamente, o que é depoimento de um corréu, coisa que a jurisprudência do Brasil até bem pouco tempo não admitia. Como é que alguém que fala algo, em termos kantianos, preocupado, ou porque tem uma promessa de ganho, ou porque está ameaçado com uma pena muito cruel, pode ter a sua palavra certificada de alguma maneira. Então, não obstante se aceite o instituto, o que o mundo tem feito, a Alemanha, por exemplo, tem tido muita dificuldade. Recentemente, o Tribunal Constitucional, em 2013, disse: é possível o plea bargain, mas é necessário que haja intervenção do Judiciário. Ou seja, o Ministério Público não pode fazer uma oferta para alguém antes que o juiz diga para a pessoa qual é a pena mínima que, eventualmente, ele poderá ter e qual a pena máxima que ele poderá ter. Isso para escapar do sistema americano, que basicamente tem firmado por lei normas, sanções iniciais, um crime de tráfico nos Estados Unidos, federal. Se você cometer com mais de uma pessoa e tiver alguém armado, tem pena mínima de 40 anos. É lógico que nessa circunstância, qualquer um vai aceitar negociar com o Ministério Público. E você observa hoje o sistema americano que, fora 8% das denúncias têm sido rejeitadas ao início pelo
pelos tribunais. Das que são aceitas, professor Rui, ministro Kukina, mais de 90% não estão indo a julgamento, estão se resolvendo em acordos entre o acusador e aquele que se defende. Então, assim, olha, o Brasil tem essa chaga e precisa enfrentá-la de todas as maneiras, chamada corrupção. Mas isso não pode ser feito com prejuízo dos padrões civilizatórios que nós temos perseguido. Isso não pode ser feito a despeito de regras processuais bem postas. Os alemães têm a concepção de que um dos principais direitos do acusado, e aqui eu termino, é o que eles chamam o direito de ser ouvido pelos tribunais, das Recht auf Gehör. Ou seja, o tribunal tem a obrigação de ouvir o acusado, e ouvir significa permitir que ele produza prova, permitir que ele fale sobre a condenação, se eventualmente o tribunal vai impor uma outra condenação, e uma série de direitos que nós vemos absolutamente descurados quando, a partir de uma negociação entre alguém que vai ter uma grande vantagem e o Ministério Público, o juiz aceita isso e prejudica uma terceira pessoa que, não obstante todas as limitações que aqui e ali nós a encontramos na jurisprudência, a delação premiada acaba criando uma certeza que é difícil de você superar, porque eu tenho uma pessoa que participou daquilo, como é que eu vou duvidar do que ele está dizendo? Então, senhores, o tema é, de fato, controvertido, é uma preocupação minha. Eu, como juiz, tenho me preocupado muito em como que eu vou admitir nos meus processos os chamados depoimentos colhidos em delação premiada, e por isso eu tenho feito alguns estudos. Era minha esperança, de uma maneira mais organizada, poder dividir isso com os senhores, mas a limitação do tempo e, sobretudo, a minha desorganização não permitiu. Mas agradeço muito a atenção dos senhores.